A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas todos os dias você, né, como ser humano, tem dificuldade em ser amoroso com as palavras, né? Ter um olhar de Deus naquilo que você fala. E hoje eu vou te explicar alguns pontos importantes, o que a Bíblia fala sobre isso, né? E o que isso tem a ver com a tua saúde física, mental, espiritual. Esse vídeo tem um tema muito profundo que está relacionado à autoridade também, né? Autoridades constituídas, né? Mas antes de eu entrar, eu quero te falar Antes de eu entrar a fundo sobre esse tema, eu quero te falar sobre um acontecimento, né? Recentemente eu estava fazendo uma viagem internacional e eu me vi diante de uma situação comum, né? E aí eu terminei dando uma resposta mais ríspida, né, para a atendente, porque ela foi muito fria, né? Para ela, a gente estava com algumas malas pequenas, né? Malas não, era bolsa de mão, né? Mas essas malas pequenas e que não pesava mais do que 10 quilos. A gente tinha se preparado com a questão do peso, né? Nós estávamos em 3 pessoas, eu, minha esposa e meu filho, e estava fazendo um voo internacional. E na fila ela disse, olha, você tem que pagar essa mala. Eu falei, mas a gente está com malas pequenas e a gente tem direito de uma mala de mão. Não, você tem direito a uma mochila de mão. Então, me parece que as coisas mudaram recentemente e eu não me atentei a isso. E aí, quando eu fui saber o preço, cada mochila, ou seja, cada mala de mão, eu tive que pagar quase R$ 150 por cada uma, né? E ali eu fiquei um pouco chateado e comecei a debater com ela, né? Buscando justiça, tá? Sem saber de fato se eu estava certo, se eu estava errado, mas é porque eu não sabia que tinha mudado algumas regras, eu não me atentei, mas o ponto não é esse. O ponto de fato é que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu sei que depois que eu dei uma resposta com ira, tentando buscar justiça, tá? Eu quebrei um princípio, tá? Que está na Bíblia, lá em Provérbio 15, versículo 1. E aí eu despertei a ira nessa atendente, tá? E depois daquilo, tudo que eu falava, ela tinha um único objetivo, me prejudicar, né? A gente quase não embarcou, sabe? Enfim, a minha esposa, mais atenta, com um olhar mais espiritual, percebeu, me trouxe para o lado e falou assim, ela é autoridade aqui. Você precisa respeitar as autoridades. Eu falei, não, tudo bem, eu só estou tentando, não adianta. Ela está no tijolo dela e ela está fazendo desse tijolo um palco. Ok, eu me recuei e fiquei calado e é sobre esse tema que eu quero falar. Não importa se essa senhorita que estava lá, não importa o cargo dela, mas aquele momento ali, ela é autoridade sobre você, ela é autoridade constituída pela empresa que está naquele local. E se ela quiser, você não embarca. Se ela quiser, você não embarca, né? Se ela estiver em um dia ruim, se ela estiver mal-humorada e ela pegar um detalhezinho, dependendo da forma que você falou com ela, né? Eu não xinguei, obviamente, eu não desrespeitei com palavras de baixo escalão, eu só fui buscar justiça, mas a minha forma de falar foi um pouco, foi com um tom mais ríspido, né? Então, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida
desperta a ira. Então, ela era autoridade ali. E nesse momento, eu senti em mim que eu precisava recuar, minha esposa me trouxe, falou tal, e aí depois foi tudo bem, a gente entrou no voo, tive que pagar, tudo bem, paguei, a gente entrou no voo, e no voo eu fui refletir, e hoje eu tô fazendo esse vídeo sobre essa palavra, tá? E eu fiquei com agonia, e possivelmente isso tenha me produzido, não, ou seja, me levado à reflexão, mas também a entender que eu fiquei pelo menos 24 horas, sabe, com aquela sensação ruim, tá? E me restabelecendo daquele momento, e possivelmente houve produção de neurotoxinas, e são sobre essas neurotoxinas que impactam numa gastrite, que são as doenças psicossomáticas, né? A gente precisa pensar de forma mais leve. Mas eu quero te falar 2 versículos aqui também que falam sobre a autoridade, né? Lá em João 19:11, Jesus diante de um governo corrupto. Aqui tem um outro tema, tá? Porque essa senhorita estava fazendo o trabalho dela. Não estou dizendo que ela é corrupta, estou já mudando aqui para uma outra questão, esquecendo essa história, mas ainda falando sobre o tema, não a pessoa específica. Ela só estava fazendo o trabalho dela. Diz o seguinte: Jesus disse a Pilatos: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Jesus disse a Pilatos, um governador romano injusto, corrupto, que o entregaria à morte. Mesmo assim, Jesus reconheceu que a autoridade vinha de Deus. Toda autoridade, você gostando ou não gostando, ela vem de Deus. O que você tem que fazer? Você não pode protestar? Olha, pode, mas aqui, ó, tem um resumo bíblico que eu fiz aqui. Devemos respeitar e orar por qualquer governo, tá? Isso aqui vale para as autoridades que, para Deus, que se estão no poder, tá? É porque Deus permitiu, ok? Lá em Timóteo 2:1-2, mesmo que discordemos dele politicamente, devemos resistir ao pecado, não à autoridade em si. Só a desobediência legítima quando o governo nos obriga a desobedecer a Deus, lá em Atos 5:29. Deus pode levantar reis e também derrubá-los, Daniel 2:21. Aí tem uma conclusão seguinte: mesmo que você creia que houve fraude ou injustiça, a autoridade foi permitida por Deus. A Bíblia ordena respeito à autoridade constituída e não resistência baseada em emoções ou narrativas políticas. Devemos ser sal e luz também sob governos que não aprovamos, tá? Confiando em Deus, confiando que Deus continua no controle da história. Existe protesto? Existe forma justa de protestar? Sim. Lá em Atos 16:37, Paulo protesta contra a prisão ilegal. Mas Paulo disse aos oficiais: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, embora sejamos cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora querem nos mandar embora em segredo? De modo nenhum. Paulo protesta contra uma injustiça legal, contra uma injustiça legal, e exige que seus direitos sejam respeitados. Ele não ficou calado, mas também não agiu com rebelião ou desordem. Então, assim, você quer ter paz, você quer ter tranquilidade, você quer que o Espírito Santo governe sobre o seu coração, entregue tudo na mão de Deus. Isso não quer dizer que você não tenha que protestar, isso não quer dizer que você não tenha que ir. No meu caso, eu fui, conversei com a atendente, só que eu ultrapassei a forma de protesto, a forma de
tentar fazer justiça. O que eu fiz? Eu falei de uma forma ríspida. Se eu tivesse seguido o versículo 15 de Provérbios, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se eu tivesse chegado com mais jeitinho, de uma forma mais educada, de fato eu passei do ponto, não falei nenhum palavrão, mas quando ela me disse: vocês não têm direito a subir com a mala de mão, eu falei: ué, mas a mala é de mão e ela tem menos do que 12 quilos, que eu tinha lido 12 quilos. Tá, tudo bem, mas a sua tarifa não permite. Você tem que levar mochila. Eu falei: não, mas para aí, você tá de brincadeira. Aí quando eu comecei a falar assim, aí eu falei: quanto é que é? Ela falou 450 reais. 450 reais por cada mala? Isso vale mais que a mala. Pois é. Aí eu fiquei entarrecido, né? Porque não tá muito claro quando a gente compra, sabe? E aí eu me senti injustiçado e falei: não, para aí. Você pode me ajudar? Ela falou: não tem como te ajudar. Eu falei: mas eu não vi isso. Ela falou: o problema é seu. Então, do jeito que ela me respondeu, e aí eu respondi de forma ríspida, e aí terminou que eu tive que pagar de todo jeito. Eu quase não embarquei. Se eu fosse um pouquinho mais adiante, aí sabe como é que é, né? Ela poderia ter falado outras coisas e dizer que eu estava desacatando. A questão é, com autoridade, você não pode passar do ponto. Tenta sempre respirar e manter a linha, conversando de forma educada, que aí você estará reduzindo o problema. Isso impacta na sua saúde, tá? Inclusive agora esse vídeo ele serve muito para as questões atuais, né? Lembre-se, por mais que você não goste, aqui eu não estou fazendo um vídeo político, mas por mais que você se sinta injustiçado, por mais que você entenda que o governo atual não te representa, ou o governo anterior não te representava, você só tem como cristão orar, porque se o governo anterior foi colocado à presidência, é porque Deus, de fato, o permitiu, e assim acontece com o governo atual, né? O que a gente tem que fazer? Ore pelos seus governantes e deixa que Deus governa, porque o meu governo, não é nem o anterior, nem o atual. O meu governo é de Deus, Deus que me governa, Deus que governa a minha casa, Deus que governa a minha vida, né? Porque o homem não deve confiar em homem, o homem deve confiar em Deus. Eu declaro bênção de Deus na sua vida, bênção de Deus no teu lar, bênção de Deus na sua saúde física, mental, espiritual e financeira. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e esse vídeo é um relato para você obedecer à autoridade. Quando for protestar, que proteste sempre com orações, com Bíblia na mão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.